livro de Atos, também conhecido como aquele livro que conta a história do desenvolvimento da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Livro de Atos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 42 e vamos meditar nessa manhã sobre o tema o que o tempo provou a respeito do Evangelho em relação ao conselho de Gamaliel. O que o tempo provou em relação ao Evangelho de acordo com o conselho de Gamaliel. Então nós lemos a partir do versículo 27 do capítulo 5 de Atos, nós lemos assim: e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis desse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Amém. Nós vemos aqui nesse pequeno trecho um dos grandes enfrentamentos que os primeiros discípulos de Cristo, na formação da igreja dele, sofreram. Foram muitos. Os irmãos pegaram, no início do ano eu pedi para os irmãos lerem Atos, né? Durante as férias escolares, os irmãos tiraram um tempo para ler o livro de Atos. Se os irmãos leram, vão se lembrar que esses foram alguns dos enfrentamentos que os discípulos de Jesus enfrentaram para edificar a igreja dele, ficaram responsáveis por isso, né? E o questionamento de homens em relação à nossa fé e em relação ao ensino direto sobre a pessoa de Jesus. Não como um ensinamento solto, como Jesus sendo um líder humano, mas como Jesus sendo o próprio Cristo
e o Filho de Deus, o Salvador, aquele que dá a salvação a todo aquele que crê, né? Certeza é que se eles estivessem ensinando Jesus como sendo um simples líder humano, eles não teriam tanta perseguição assim, né? É muito certo isso. Mas no meio disso, nós vemos testemunhos dos discípulos de Cristo, dos apóstolos, frente à liderança de Israel, né? E no meio dessa liderança se levanta um homem, obviamente sábio e temente a Deus, que servia a Deus, mas dentro da sua ignorância ainda, dentro do, como Paulo fala, né, tinha zelo de Deus, mas sem entendimento. E eu estou citando Paulo não é à toa, né? Se Paulo fala que ele tinha zelo de Deus, mas sem entendimento, antes de se entregar a Jesus Cristo, esse homem também, porque Paulo, falando acerca da sua própria religiosidade, como ele foi ensinado no judaísmo, né? Ele fala que foi criado aos pés de Gamaliel, justamente este que traz aqui uma palavra equilibrada para os fariseus. E diz o texto que esse homem era reconhecido como um líder espiritual no meio do povo, tinha proeminência e era reconhecido pelo seu equilíbrio, pela sabedoria e temor de Deus, né? E no meio de uma possibilidade da liderança do povo judeu matar os apóstolos, ele se levanta e traz uma palavra de sabedoria muito importante, equilibrada naquele momento. E ele fala assim: olha só, vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, porque antes deles já se levantaram pelo menos dois, dizendo ser alguém, dizendo ter uma liderança, ter uma ideia para que outros seguissem. E como acontece nos dias de hoje, o que aconteceu? Essa liderança conseguiu discípulos, conseguiu pessoas que a seguissem. E ele diz assim, ó, primeiro morreu Deus, que foi uma dessas lideranças, e depois que ele morreu, dissipou todo mundo. Acabou, né? Depois veio Judas, também se levantou. Não é nenhum Judas daqui na Bíblia, tá, irmãos? Esse Judas aqui, esse nome era comum, assim como Jesus também era comum, não é? Levantou Judas também, dizendo ter alguma importância. Algumas pessoas o seguiram, e depois que morreu, acabou, dissipou todo mundo, né? E ele fala assim: cuidado, a gente tem que ver se realmente essa obra não é de Deus. A obra que esses homens pregam não é de Deus. Se for de homens, vai acontecer como aconteceu com os outros, vai se dissipar. Mas se for de Deus, cuidado, porque você ainda, como são diversas por aí, nós temos ideias sociais, até muito bonitas, muito bonitas. Nós vemos aí os jogadores de futebol, né? Estava lendo sobre o projeto de um dos jogadores de futebol que saiu lá de São Gonçalo, que adquiriu uma escola que estava fechada para poder transformar essa escola num centro de educação e treinamento de futebol. Isso é muito válido. Tem recurso para isso, tem que usar isso mesmo. Ganham milhões e milhões de reais. É certo, tem que usar. Saiu de lá da comunidade, quer dizer, fazer alguma diferença na comunidade que ele saiu. Existem ideologias políticas, não vou entrar aqui no mérito se é de esquerda, se é de direita, se é do centro-direita, centro-esquerda, não importa, mas existem ideologias políticas que muitos adotam para si. Existe uma ideologia proeminente nas academias, nas escolas, nas universidades, que são ensinados como um pacote ideológico para os nossos jovens. Inclusive, esse pacote é contrário aos princípios do Evangelho, da Bíblia e do próprio Deus. E quantas pessoas seguem essa ideologia hoje? Assim. Mas o Evangelho do Senhor Jesus
surgiu da mente humana. Ele não é um projeto humano e executado unicamente por humanos, por pessoas dessa realidade aqui. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo envolve o próprio Deus, que é Espírito. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo envolve a própria eternidade. Ele não está preso na temporalidade. A Bíblia fala que Cristo morreu por nós, Ele foi o primogênito dentre os mortos. Olha, como pode ser isso se Adão e Eva morreram primeiro que Jesus? Como é que pode ser isso? Obviamente, o que Deus está falando é que o projeto de redenção estava realizado lá nos céus. Ele se concretizou na temporalidade, obviamente, com Cristo se fazendo homem prometido, se fazendo homem e morrendo por nós. Mas toda a idealização já estava lá na eternidade, já fazia parte da eternidade. Por isso que Cristo é chamado de primogênito entre os mortos. No coração de Deus, Ele já havia entregue o seu Filho por nós, para morrer por nós. O Evangelho não envolve materialidade, não envolve coisas humanas. Ele é para os humanos, mas não envolve coisas humanas. Estava conversando ontem com alguns pastores em relação aos recursos da igreja. Se nós começarmos a usar os recursos da igreja para bens, para fins sociais, culturais, irmãos, nós estamos deixando a realidade do Evangelho. E uma das coisas que ficam muito claras aqui no Conselho de Gamaliel é que ele fala que as ideologias humanas, o que acontece com elas? Perecem, acabam e trazem, sabe o que? Decepção. Acho que os irmãos já conhecem algumas pessoas decepcionadas com a sua religiosidade, não conhecem? Eu conheço algumas pessoas, excelentes pessoas que vão apresentar a verdade do Evangelho. Excelente oportunidade. E pessoas que são decepcionadas com a sua ideologia política e abandonam a sua ideologia política. São pessoas que são decepcionadas com a sua ideologia de vida. Pessoas que se voltam fisiculturismo. O que é o fisiculturismo? É o culto ao corpo. Tudo bem, mas vamos à prática disso. O que é? É se dedicar ao corpo. Isso é o fisiculturismo. Não é uma ideologia de vida. Não é? Ideologia de vida. Tem pessoas que costumam se vestir de seus personagens preferidos de séries, filmes, etc. E tal. Eu acho que os jovens sabem, cosplay. Não é uma ideologia de vida? É uma ideologia de vida. Mas daqui a pouco passa a moda disso. E o que acontece com essa ideologia? Ora, se desfaz. O Evangelho permanece. Gamaliel falou, ó, Teudas e Judas se levantaram, pregaram, conduziram uma porção de gente atrás deles, morreram, se desfez. Mas em relação ao que ele falou do Evangelho, cuidado, para vocês não estarem combatendo contra algo que vem de Deus. O que aconteceu com o Evangelho? Em lugar da dispersão, em lugar da decepção, o Evangelho cresceu e tomou o mundo. E o contrário do que aconteceu com a ideologia humana, que continua acontecendo, quando morre o seu idealizador, quando Cristo morreu, foi quando o Evangelho
se expandiu. Parem para pensar comigo. Se o Evangelho fosse alguma coisa vazia, por que homens, sem receber nada, entregavam suas vidas, deixavam suas próprias famílias e começaram a percorrer o mundo pregando sobre um Cristo Redentor? E principalmente depois da morte dele. Cristo morreu, ressuscitou, foi visto por em torno de 500 pessoas por um espaço de 40 dias. Isso motivou, irmãos, aqueles homens a entenderem que o Evangelho não era ideologia de um homem que de repente se levantou no meio do povo e começou a pregar, mas confirmou aquilo que diz em Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque não há acepção, não há distinção de pessoas. Esse é o Evangelho. E era nisso que eles criam. Eles encontraram o Cristo de Deus eterno. Não foi um homem com uma ideia. E começaram a trabalhar não pelas coisas desse mundo, muito pelo contrário. Abandonaram os seus princípios deste mundo. Abandonaram a sua dedicação às coisas deste mundo para se dedicarem às coisas celestiais e conduzir pessoas a essa realidade celestial. Completamente diferente. O Evangelho ele se confirmou tal como seu Criador, irmãos, porque em vez dele ir morrendo juntamente com Cristo, ele foi se desenvolvendo cada vez mais. O mundo antigo era isso aqui, irmãos. Frente ao que é o mundo hoje, o mundo antigo era isso aqui, pequenininho. E o que aconteceu com o Evangelho? Foi tomando. A história do cristianismo foi escrita uma coisa muito linda. Sempre com percalços, eu vou falar sobre isso no segundo bloco. Sempre com percalços, com perseguição, sempre com dificuldades. Os irmãos do passado, que eram responsáveis inicialmente para divulgar o Evangelho, não tinham uma vida muito diferente dos irmãos da minha, não. Tinham que trabalhar. Tinham que se dedicar ao Senhor acima de todas as coisas. Lutavam para colocar o reino de Deus em primeiro lugar constantemente na sua vida. Tinham suas famílias. Trabalhavam por edificar suas famílias também. Eram fiéis ao Senhor, fiéis dentro do convívio na sociedade. Não tinha uma vida muito diferente dos irmãos, mas foram fiéis na propagação do Evangelho e colheram isso porque nós olhamos para trás hoje, e hoje o que a gente vive com o Evangelho é fruto desse trabalho do passado. E um dos objetivos dessa mensagem é justamente despertar os irmãos para olharmos para o futuro. É fácil nós falarmos assim, os irmãos do passado, não só os que estão registrados na Bíblia, não, inclusive os que trouxeram o Evangelho para cada um de nós, conviveram conosco, foram nossos contemporâneos, avós. Ontem estava citando lá como os avós foram importantes para que Anderson chegasse à fé, à conversão, como os pais foram importantes. Nossos contemporâneos que trabalharam para que a fé despertasse no nosso coração, a fé em Jesus Cristo. Esses deram suas vidas, e nós? Porque eu penso que hoje há um esmorecimento, muito pelas características que o Evangelho contemporâneo está tomando, como se fosse algo material,
E estamos nos voltando para a materialidade, para o aqui e agora, para o que eu posso ver. E estamos nos esquecendo do efeito do Evangelho em cada um de nós. O efeito do Evangelho em cada um de nós, irmãos, não foi material. O efeito do Evangelho em cada um de nós foi eterno, porque Ele concedeu a paz eterna, a salvação eterna, a esperança eterna. E por isso, nós temos que buscar cada vez mais equilíbrio na nossa vida, em colocar esse Evangelho em primeiro lugar. Trabalhamos não por uma ideia, mas trabalhamos pelo Cristo Redentor de todos nós, o Cristo Salvador de todos nós. E quando nós trabalhamos pelo Evangelho, existem miríades de anjos trabalhando conosco. Os irmãos já pararam para pensar? Quando os irmãos sentam com uma pessoa para pregar o Evangelho, Deus está pregando com os irmãos? Esse ser que é criador de todas as coisas, quando vocês falam do Evangelho para alguém, quando vocês vivem o Evangelho, Deus está pregando, Deus está vivendo com vocês, na pessoa da sua manifestação do Espírito Santo. Ontem nós estávamos vendo lá, às vezes a gente se esquece disso. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. E a Bíblia fala que enquanto nós pregamos, o Espírito Santo trabalha no coração dessa pessoa, juntamente conosco, convencendo essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, já pensaram na dignidade que isso nos traz? O que é trabalhar para algo que é diretamente pertencente a Deus, e com Deus do seu lado, e com Deus falando por você? Que privilégio é esse, irmãos? Que privilégio é esse? Sou professor de administração. Quando eu ensino administração, estou ensinando por mim mesmo. Se eu estivesse lecionando matemática, eu estaria ensinando por mim mesmo. Tem professores de outras disciplinas aqui, quando vocês ensinam por você mesmo. Agora, quando você abre a boca para pregar o Evangelho, é Deus falando através de você. E isso não pode ser desprezado, irmãos, porque o Evangelho representa isso. Representa isso. E o tempo provou essa diferenciação do Evangelho. Como ele é poderoso, como ele é eterno. Ele não pode ser acabado, não é ideia humana. Estava conversando com o dono do sítio, ele aluga o sítio para um tal de projeto radical. O que é isso? Isso aí é para preparar os missionários? Não é isso não, pastor. Vem um pastor aqui e traz alguns jovens aí, uns adolescentes, tem que subir de serra, e tem que subir em árvore, e passa pelo meio do lago cheio de lama. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, antes de eu falar isso, ele falou assim, pastor, não sei se isso é Evangelho. Eu falei para ele, eu tenho certeza que não é. Certeza que não é. Isso você vai fazer lá no... Vai para o exército lá. Vai lá, treinamento do exército, assim. Vai lá para a aeronáutica, vai para a marinha. Você vai treinar lá, assim. Você vai se preparar para a guerra, guerra material. Você precisa ser treinado assim. Falei, meu irmão, isso é ideologia humana, isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Fazendo o Evangelho de uma brincadeira, de esporte. A gente passa, vai caminhando lá perto de casa, passa na frente de uma igreja. Lá todo dia lá tem uma opção de gente na porta da igreja fazendo exercício físico.
Graças a Deus os irmãos estranham. Eu ficaria preocupado se os irmãos não estranhassem. Eu estou vendo aqui rostos de estranheza. É isso, irmãos. O Evangelho está sendo reduzido a isso. Uma ideologia, né? A propósitos de vida para esse mundo. O Evangelho está virando culinária, esporte, atividade física, está virando tudo. Clube de leitura, de livros, o Evangelho está virando tudo. Está perdendo a sua essência de eternidade, de preciosidade, como algo pertencendo ao próprio Deus, como sendo a manifestação do poder de Deus para conceder salvação. O Evangelho é o poder de Deus, e quando pregamos o Evangelho, estamos manifestando o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando vivemos o Evangelho, estamos manifestando a nossa vida, o poder da salvação de Deus para todo aquele que crê. E não podemos misturar isso com ideias humanas, propósitos de vida, senão daqui a pouco o Evangelho está sendo, a segunda-feira que vem eu vou fazer dieta. O Evangelho está vendo isso. O jejum, no meio chamado Evangelho, já está sendo abraçado por pessoas que não são evangélicas para emagrecer. A gente começa a viver um Evangelho que não é bíblico, e esse Evangelho que não é bíblico é facilmente adaptado pelos que estão de fora. Se eu quero emagrecer, é uma ideologia de vida, é um propósito de vida. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho, até mesmo porque faça o que eu faço com esse corpo aqui, o Evangelho me diz que ele vai perecer. Mas se você crer, a sua alma viverá eternamente. Essa é a realidade do Evangelho. Eu não posso inverter valores, não há inversão de valores dentro do Evangelho. Como Gamaliel disse, se essa obra permanecer, ela vem de Deus, e o Evangelho vem de Deus. Por último, irmãos, o tempo provou a resiliência, a alegria e o prazer dos servos de Jesus Cristo em se identificar com seu Salvador. O tempo, através aqui do conselho de Gamaliel, provou a resiliência, a alegria e o prazer dos servos de Jesus Cristo em se identificar com o seu Salvador. E alguém pode falar assim: não, eu sou, repetir aí o que dizem por aí, eu sou cabeça, não sou cauda, eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu não posso sofrer nesse mundo. Isso não é Evangelho. Pelo menos o Evangelho de Jesus Cristo não é. Não é. O que aconteceu depois que Gamaliel falou isso para a liderança do povo, liderança religiosa do povo? Aí eles pegaram os apóstolos, chamaram ele, libera todo mundo, pode liberar, não tem problema, fica à vontade, vocês vão viver a vida de vocês com muita tranquilidade, continuem fazendo o que vocês estavam fazendo, que a gente vai ficar na nossa e vocês ficam na de vocês. Foi isso que aconteceu? Não. Chamaram aqueles irmãos, no versículo 40 diz assim: e concordaram com ele, mas chamaram os apóstolos e tendo-os o quê? Tendo-os o quê? Açoitado. Açoitado é dar abraço e beijo, não é isso? Deu um abraço, um beijo cada um e despediu, foi isso? Não. Ósculo santo, é isso, pastor? Açoite é ósculo santo? Ele despediu todo mundo, pode ficar à vontade. Foi isso que foi feito? O que é açoite? Quem primeiro foi açoitado por nós? Os irmãos lembram quem foi açoitado por nós? Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Tem um livro que se chama Em Defesa de Cristo. Indico para os irmãos a lerem.
O nome do autor é Lee Strobel. Virou um filme, inclusive. Virou um filme. Em defesa de Cristo. Cristo não precisa da nossa defesa, obviamente seria, né? Mas o tema é esse do livro. Mas ele conta com detalhes quais foram as ferramentas utilizadas para a punição de Cristo. E aí nós vemos no filme, né, o chicote do Indiana Jones lá, uma pontinha assim batendo. A gente acha que foi um tipo daquele chicote lá que açoitou o nosso Senhor e Salvador. E esse autor, ele é jornalista, e ele foi pesquisar os instrumentos de tortura e de açoite da época do Senhor. E ele diz assim: na ponta do chicote, os romanos amarravam pedaços de osso. Que ao entrarem em contato com a pele das costas, rasgavam as costas do nosso Cristo. Era assim que ele foi açoitado, dessa forma que ele foi açoitado. E aqui, irmãos, nós precisamos ter a resiliência de nos identificarmos com o sofrimento do nosso Senhor. Porque aqueles apóstolos foram açoitados no nome de Jesus Cristo. E pelo açoite se identificaram com o seu Redentor e seu Senhor. Hoje nós queremos viver regaladamente. Regaladamente. Eu penso no instrumento que atingiu as costas do Filho de Deus por mim, eu penso que os açoites que eu tive até hoje, tanto psicológicos como físicos, foram pequenininhos. Em Hebreus 12, o autor fala assim: vocês já estão desfalecendo por serem repreendidos? Vocês ainda não resistiram até o sangue. Eles ainda não resistiram até o sangue. Dando como exemplo aquele que resistiu e resistiu até o sangue. Até o sangue. A nossa resiliência tem que estar em sofrer como o nosso Cristo sofreu, porque um discípulo não pode ser maior que o seu mestre. A vitória de Jesus, eu lembro que os irmãos veem aonde? Na morte e morte de cruz. Eu lembro para os irmãos, nós temos vitórias neste mundo, obviamente, porque temos o cuidado de Deus para conosco. Mas eu aponto novamente para a nossa vitória final, que virá onde? Na nossa morte. Já pensaram nisso? Ou no dia do juízo. Nossa vitória mesmo vai ser o dia que nós fechamos os nossos olhos aqui e escutemos a glória do Senhor. Por enquanto aqui, nós vivemos como servos, nos identificando com Ele no seu sofrimento. E quem não quer sofrer por Cristo, não é servo de Jesus Cristo. Quem não quer sofrer por Cristo, não é servo de Jesus Cristo. Está aqui o exemplo do passado. Não mudou nada. Não mudou nada. Quem é fiel continua da mesma forma. Continua da mesma forma. Então falamos da resiliência em seguirmos ao Senhor e sofrer com Ele. Alegria, irmãos, por ser dignos de padecer pelo seu nome. E aí que coisa interessante, não é? Nós alcançamos essa dignidade pela fé. Nós não nascemos dignos, mas nós nos tornamos dignos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. No versículo seguinte, o versículo 41, no final do 40 ele diz assim: mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. No versículo seguinte diz assim: retiraram-se, pois,
da presença do conselho, chorando e se entristecendo, sem chão. É isso que está aí? Sem saber para onde iam, completamente perdidos. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Regozijando-se significa se alegrando ou alegrando-se um ao outro, por serem dignos de padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Estava lendo o livro e o autor falou uma coisa bem interessante. Ele cita um pregador inglês que fala assim: felicidade é uma coisa, alegria é outra. Felicidade é momentânea, faz parte da vida do não crente e do crente. Felicidade é momentânea, mas a alegria é uma característica particular do crente em Jesus Cristo. A alegria traz a ideia daquilo que permanece e independe de circunstâncias. Nós estamos falando aqui de homens que foram açoitados, receberam chicote em suas costas e saíram alegres. Inclusive a alegria foi do Espírito Santo. Saíram alegres por estarem padecendo no nome de Jesus Cristo. Hoje nós continuamos recebendo açoites, talvez não físicos, mas psicológicos, né? Eu creio que quando Paulo fala assim, lá no final de Gálatas, né? Ele fala: agora ninguém me inquiete, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E quando Paulo fala isso, eu tenho certeza absoluta que ele não estava se referindo somente às marcas físicas que ele tinha, que ele foi preso e açoitado, apedrejado por Cristo diversas vezes, mas também as marcas psicológicas que ele trouxe na sua alma. Nós continuamos tendo essas marcas por Cristo. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: elas nos identificam com Cristo. Essas marcas nos identificam com o nosso Salvador. Glorifiquem-se nelas. Eu fui demitido por causa de Cristo, e glória a Deus. Eu sofro perseguição no trabalho por causa de Cristo, e glória a Deus. Eu sofro perseguição na minha vizinhança por causa de Cristo, e glória a Deus. Eu sofro perseguição na minha escola por causa de Cristo, e glória a Deus. Porque você mesmo está identificado com o seu Redentor e o seu Salvador. Preocupa esse pastor aqui, aquele que não sofre nada em nome de Cristo. Não preocupa, porque isso não é natural para o crente. Natural é sofrermos perseguição, dificuldade, ataque no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando sofremos, irmãos, lembrem-se, alegrem-se. Alegrem-se, porque vocês se identificam com o seu Salvador. Alegrem-se cada vez mais. E por último, irmãos, o exemplo que foi dado de um prazer enorme de contrariar homens e obedecer a Deus. Eu conclamo a igreja isso. Vamos continuar contrariando homens e obedecendo a Deus. Devemos continuar assim, contrariando homens e obedecendo a Deus. Nós contrariamos homens quando nós obedecemos o Evangelho que é eterno e eles acham que é material. E nós contrariamos homens quando dizem para a gente assim: se cale e não fale mais nesse nome. E quando dizem isso para a gente, é que a gente fala mais ainda, ensina mais ainda e propaga ainda mais o Evangelho. Essa é a força da igreja até ele voltar. Essa é a força da igreja até ele voltar. Percebam bem o que eles falaram.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E aí, mandaram lá no final do versículo 40, mandaram de fazer o quê? Leiam para mim, por favor. Não falassem no nome de Jesus. Não falassem nem ensinassem mais no nome de Jesus. O que eles fizeram no 42? E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Hoje nós temos uma relativa liberdade religiosa, mas nós temos que nos preparar para continuar falando e ensinando no nome de Jesus, que conduz almas à salvação. Só Ele é o caminho para a salvação. Só Ele é o caminho para a redenção. Só Ele é o caminho para Deus. Continuarmos mostrando esse caminho, até mesmo quando formos proibidos. Precisamos ter essa certeza no nosso coração, que isso não vai se apagar quando a perseguição psicológica passar da perseguição psicológica para a perseguição física, que a qualquer momento isso pode acontecer. Vamos falar isso para os irmãos. Qualquer momento isso pode acontecer. Acontece em países hoje próximos da gente, aqui na América do Sul mesmo. Acontece em países em outros continentes, mas acontece. É a realidade desses irmãos que estão lá. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, sabendo, concluindo, sabendo que nós servimos a um evangelho que não é terreno, não é uma ideia humana, mas que vem direto do Pai e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabendo que nós nos identificamos cada vez mais com o Senhor quando somos perseguidos, quando somos angustiados, quando somos agravados nesse mundo. Nós precisamos ter resiliência, alegria e prazer de servir ao nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e possamos entender a preciosidade que temos na nossa vida de viver e de pregar o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém.